Continuando o nosso curso de percolação, eu vou definir para vocês o que é um caminho. Se você já tem familiaridade com grafos, você já sabe o que é um caminho, né? Um caminho é simplesmente uma coleção de vértices que são vizinhos, que estão conectados por arestas, e consecutivamente, tá? Então, vamos pegar um caminho desse vértice até esse vértice. Então, seria só uma coleção de arestas que os liga, ok? Então, isso é um caminho. Você não pode ter aresta dupla aqui, tá, gente, nesse modelo. E você não pode ter loop. Ou seja, você não podia fazer um vértice duplo ele mesmo. Até porque a gente está trabalhando ZD, né? ZD não tem isso. Isso é o que significa ser um caminho. E aí você pode, dados os caminhos, né, e aquele conceito de aberto e fechado, você pode definir o que significa um caminho está aberto. O caminho está aberto se as arestas que o compõem, na verdade, são arestas abertas. Beleza? Então, estão todas abertas. Por exemplo, aqui, se você tivesse que essa aresta aqui fosse vermelha, ou seja, tivesse fechada, você não teria um caminho aberto indo do primeiro vértice, que eu vou chamar de X aqui, para o vértice Y ali em cima. Okay? Isso é um caminho que não está aberto, porque tem uma aresta fechada. Se a gente abre essa aresta, é um caminho aberto. Bem intuitiva a definição de aresta aberta, aresta fechada. De caminho aberto, caminho não aberto, né? E aí, quando dois vértices estão conectados, digamos, por um caminho aberto, ou seja, quando existe um caminho aberto entre eles, aí sim a gente chama de conectados, tá? De novo, dois vértices estão conectados se existe um caminho aberto saindo de um vértice e chegando no outro, como é o caso nesse desenho aqui. Essa questão de conectividade de um vértice estar conectado com o outro é uma relação de equivalência, porque se você liga o vértice X ao Y, ou seja, se existe o caminho do X para o Y, então, obviamente, tem que existir um do Y por X, né? Só fazer o caminho de trás para frente. A gente vai definir, né, que um vértice está sempre ligado a ele mesmo. Então, o caminho vai ser o caminho com zero passos, né? Com zero arestas. Então, isso aqui está sempre ok. Isso daqui, se o X está ligado ao Y, o Y está ligado ao X, está conectado ao X. É só pegar o caminho de volta. E se X está ligado a Y, quer dizer que deixa o caminho de X a Y, né? Se Y está ligado a Z, quer dizer que existe o caminho de Y até Z. E aí você concatena, você junta o final de um caminho com o começo do outro, e daí você obtém um caminho ligando X a Z. Então, a reflexividade está ok, a simetria está ok, e a transitividade está ok. Então, a conectividade, ou seja, o fato de dois vértices estarem conexos, é uma relação de equivalência. E aí, uma classe de equivalência, ou seja, o conjunto de todos os vértices que estão ligados a um vértice específico, vamos chamar de Cx, tá? Cx, o conjunto de todos os vértices ligados a X, é chamado o aglomerado do X, certo? Está escrito aqui isso novamente. Cx é o aglomerado do sítio X. Sítio é um vértice, tá? Tipo, é um nome diferente para a mesma coisa. O nosso interesse, quando a gente estuda percolação, é em componentes infinitos, e saber se existe alguma componente de tamanho infinito. Ou seja, a gente quer olhar tamanho de componentes, tamanho de aglomerados, tamanho de clusters. Os aglomerados são chamados de clusters também, em percolação. Pronto. Esse é nosso objetivo, tá? Esse é nosso jeito ninja. Se você olha para o modelo em dimensão 1, né? Ou seja, em Z1, lembra que a gente está olhando sempre para ZD, tá? Quando a gente fala da dimensão do modelo, a gente está falando da dimensão do D aqui, do ZD, né? Tá falando do D. E aí, se fosse Z1, seria os pontos inteiros da reta real. Se você se pergunta
qual é a probabilidade, por exemplo, de ter uma componente infinita aberta aqui, isso aqui fica um problema relativamente fácil de fazer. Por quê? Porque para abrir cada aresta, você tem que ter uma probabilidade P, né? Você abre cada aresta com probabilidade P. Então, para você abrir duas arestas consecutivas, tem que abrir a primeira com probabilidade P e a segunda com probabilidade P independentemente. Já seria P quadrado. Para abrir três, precisaria de mais uma. Então, já fica P ao cubo. Para abrir K, você precisa de P elevado a K. E aí, para abrir infinito, você precisaria de P elevado a infinito, né? Então, isso está convergindo para zero. A probabilidade de que uma componente seja grande vai para zero. Isso você olhando para o lado direito, né? Você pode fazer a mesma coisa do lado esquerdo, tá? Andando para os negativos. Mas o que vai acontecer só é que vai dobrar essa probabilidade de ter um caminho infinito saindo do zero. E como é P elevado a infinito de um lado, que isso converge para zero, e P elevado a uma coisa que vai para zero, elevado a K, e K está indo para infinito, então P vai para, a probabilidade vai para zero. Mesmo que você dobre, a probabilidade de você ter uma componente infinita saindo do zero, fica sendo zero. Ok? Desde que P seja menor que 1, né? Porque aí P elevado a K vai para zero, caindo para infinito. Agora, se o P for exatamente igual a 1, aí você abre todo mundo e pronto. Ou seja, se P é menor que 1, você não tem componente infinita. Se P é igual a 1, você tem componente infinita. E aí, como esse caso é trivial, a gente vai fazer esse tipo de análise agora para dimensão maior que 1. Ou seja, para D maior ou igual a 2, que é onde o caldo engrossa. E aí, a nossa questão fica sendo, vamos olhar para o tamanho do cluster. Quando não tem um subíndice, a gente estava representando o cluster dessa forma, Cx, né? Quando não tem um subíndice é porque a gente está olhando o cluster da origem, ou seja, o x é o vetor nulo. É o ponto com entradas todas zero. E o tamanho desse cluster, desse aglomerado, ele é um número inteiro, né? Porque ele pode ter aquele ponto, ou pode ter algum ponto conectado, outros pontos conectados. Lembrando que o cluster são todos os pontos, todos os vértices que estão conectados ao zero, né, o cluster do zero, todos os vértices que estão conectados ao zero por um caminho aberto. Aí, isso vai assumir valores inteiros, positivos, né, pode ter um cara conectado, pode ter dois, pode ter três, e pode ter infinitos caras conectados também, né. Digamos, se todas as arestas estivessem abertas, então o cluster da origem seria todo Z2, que é infinito. E aí, o nosso objeto de interesse, o nosso objeto de estudo em percolação é a probabilidade de que um cluster, ou melhor, o cluster da origem, tenha tamanho infinito. Sabendo que a probabilidade de abrir uma aresta é P. Qual é a probabilidade do cluster da origem ter tamanho infinito? Esse é o nosso objeto de interesse. A probabilidade de que o cluster da origem tenha tamanho infinito. E essa probabilidade, ela tem que ser 1 menos a soma de todas as probabilidades dele ser finito, né? Dele ser 1, dele ser 2, dele ser 3. Olha para todas as possibilidades finitas e tira essas probabilidades, pega 1 menos essas probabilidades, que vai sobrar só o que não é finito, ou seja, o que é infinito. Então, nosso objeto de interesse pode ser representado dessa forma aqui, como sendo 1 menos a probabilidade, a soma das probabilidades de ele ser K, para K variando em todos os inteiros positivos finitos. Ok? Bom, espero que esteja claro nosso objeto de estudo, que é esse θ, e até o próximo vídeo.